Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Olá, sou Luzaneri Cruz, médica endocrinologista, e esse é o Médicos em 3D. Aqui nesse espaço nós vamos fazer um debate, vamos tentar responder algumas dúvidas e por último dar algumas dicas. A minha convidada de hoje é minha grande amiga Keula. Tudo bem, Keula? Tudo bem. Keula é minha colega de especialidade, é médica endocrinologista também, e nós estamos aqui falando sobre obesidade. Keula, a pergunta que não quer calar, né? O paciente chega pra gente e fala: tem alguma coisa nova? Às vezes o paciente fala assim: doutor, eu tentei de tudo. Muitas vezes até diz assim: você é a terceira, quarta, quinta endocrinologista que eu vou. E aí, me fala, Keula, tem alguma coisa nova? Realmente é a pergunta de ouro, né? A gente tem alguns medicamentos sim no mercado que estão realmente fazendo um barulhinho grande, né? Que são chamados análogos de GLP-1. A gente já tem um deles sendo indicado para obesidade, bem interessante, a gente tem uma boa resposta. A gente tem uma grande expectativa para 2021, com novas indicações de alguns medicamentos já existentes hoje para diabetes, que provavelmente virão em bula com indicação para obesidade. São medicamentos realmente que vieram para revolucionar, né, o nosso tempo, né, muito metabólicos, muito interessantes. Mas o mais importante que eu acho é que não tem mágica nessa história toda, né? O mais importante é a gente entender que a mudança do estilo de vida, que é aquilo que a gente falava lá no comecinho, há muito tempo atrás, é o que permanece. A gente tem que tomar uma decisão. Eu falo até com o paciente que a decisão é no coração mesmo, que a gente tem que decidir viver de uma outra forma, né? Comer de forma diferente, fazer uma atividade física, mudar esse estilo de vida, buscar sempre melhorar, né? Então eu acho assim, tem medicamento sim, mas o mais importante é a mudança de dentro para fora. Essas são as decisões que eu tenho aí para tomar diante da vida. E Keula, assim, o paciente muitas vezes ele já lançou mão do que existe. Eu até comentei com você, outro dia eu fui tentar prescrever uma medicação, o paciente falou assim: olha, eu não consigo porque não são medicamentos baratos, né? São medicamentos que têm um valor, né, um pouco mais alto, e ela já estava usando uma série de medicamentos manipulados. E eu fui olhar nos medicamentos manipulados, não vi nada com eficiência. Então, às vezes a gente tem isso, né? Os pacientes que estão usando uma medicação que alguém diz que tem uma coisa nova, né? Ele tem desejo que essa coisa nova realmente exista. Me fala, o que você acha disso? A gente vê, infelizmente, né? A gente vê muito isso no nosso dia a dia do consultório, essas fórmulas meio mágicas, essas promessas que são um pouco infundadas, às vezes baseadas em dietas extremamente restritivas, que a gente sabe que é isso que está funcionando quando funciona. E às vezes o rebote também é muito alto desses medicamentos. Às vezes o paciente perde peso rápido aqui, mas ele retorna rapidamente, né? 3, 4 meses depois, então a gente vê isso acontecendo. Alguns medicamentos que, na verdade, realmente não tem fundamento científico nenhum. Então a minha dica é, vamos continuar tentando fazer a medicina baseada em evidência, né? A gente tem buscado estudar novos medicamentos, a gente tem trabalhado muito com a desenvoltura desses novos medicamentos, aqueles que já existem, a gente tem buscado tornar eles cada vez melhores. Então, assim, eu acho importante você buscar o seu médico, conversar com ele, antes até de fazer fórmulas mirabolantes, cuidado com os excessos, porque milagres, né? É difícil falar de milagre dentro da obesidade. Então, eu acho assim, existe jeito, tem como a gente trabalhar muito bem, tem respostas maravilhosas para essa perda de peso, mas vamos buscar a medicina com seriedade, né? A medicina baseada em evidência. Os medicamentos novos com suas indicações, a mudança do estilo de vida, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas promessas, porque elas podem, né, levar a gente para um lugar não muito desejado. E comenta um pouquinho sobre a vitamina D. Agora tem uma nova vertente, né, indicando vitamina D em altas doses e com uma força muito grande dentro das redes sociais. Você tem percebido isso? Muito. E o paciente que traz para você já traz uma resposta pronta, o paciente já estudou, afinal de contas, o conhecimento está aí para todo mundo. E ele quer muito o uso dessa vitamina D, e a gente ouvia falar antigamente para dores, para doenças reumáticas, né, doenças autoimunes, mas agora o paciente também está inserido dentro da obesidade, do contexto da obesidade. É verdade, sim. A grande ciência ao redor da vitamina D, eu acho importante demais a gente dizer isso, é a relação dela com o metabolismo ósseo.
Isso a gente já sabe há bastante tempo, e quanto mais estudo se faz, quanto mais a gente analisa essa vitamina D, mais a gente consegue fazer a relação íntima dela com o metabolismo ósseo. Então é uma vitamina D que tem que estar realmente com bons parâmetros para aquele paciente já menopausado, com risco de osteoporose. Agora tem casos especiais, né? Pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. É importante que eles mantenham o nível de vitamina D um pouco mais elevado. Mas como fazer essa reposição? Em torno de 40, tá? Mas como fazer essa reposição? De forma correta, né? A gente sabe que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é absorvida de forma oral. Então, assim, a gente está aí com algumas fórmulas injetáveis de vitamina D, a gente desconhece estudos sobre isso. Então, assim, eu acho importante a gente buscar fazer a coisa de forma certa, até pra gente não gastar mais do que a gente precisa, né? Então, a gente tem aí a vitamina D sendo prescrita de forma oral, de forma correta, reposição adequada, depois a manutenção da vitamina D. É importante, é muito importante, mas vamos tomar cuidado mais uma vez com esses excessos, porque a medicina de excesso, ela tá, parece que crescendo demais. E eu acho que não é por aí, né? A gente tem que tentar voltar para a academia, voltar para os estudos e fazer a coisa baseada em ciência, porque a gente está lidando com a vida e isso tudo é muito sério. Uma coisa que nós duas temos muita convivência e que também tenho falhado muito, eu tenho percebido, é a bariátrica, né? A gente tem visto o reganho de peso todo na bariátrica. E aí, me conta desses... Infelizmente, a cirurgia bariátrica, apesar de ser um sucesso, né, de ser uma metodologia muito interessante, principalmente para aqueles pacientes, assim, obesidade, mas já com uma síndrome metabólica instalada, né, com diabetes ali querendo começar, a gente vê respostas maravilhosas, mas a gente tem um reganho sim, chegando às vezes até a 40% do reganho de peso depois de mais ou menos uns 5 anos de bariátrica, né? Infelizmente isso realmente acontece, por isso que o importante, mais uma vez, eu falo de novo, é a mudança do estilo de vida, porque se eu operei, fiz uma bariátrica, estou super bem, perdi aquele peso, foi bacana, mas se eu voltar para meu estilo de vida antigo, eu vou voltar a ganhar peso. Então a gente tem que ter essa noção, que a mudança do estilo de vida é a coisa mais importante que se tem. E esses novos medicamentos que eu falei, só para abordar rapidinho também, existem alguns estudos já feitos desses medicamentos com o paciente que fez uma cirurgia bariátrica. Então, assim, existe a evidência de que a gente pode ter resposta desses novos medicamentos, inclusive em situações especiais, como no pós-bariátrico. Então, eu acho importante você buscar o seu endocrinologista, conversar com ele, fazer esse tratamento em conjunto, né? Porque, às vezes, com o cirurgião e o endócrino, porque a gente tem solução para chegar de forma correta no lugar que a gente deseja, né? Keula, normalmente eu peço para dar uma dica no final da fala, mas eu percebi que você foi dando as dicas durante a sua fala, né? Eu acho que a dica está dada e realmente a gente precisa voltar, né, ao que nós fazíamos antes, nossos pais, as gerações anteriores. E agora, então, eu queria te agradecer por estar aqui. Nossa amizade longa, né, Keula? Longa. É longa. E eu e Keula temos uma coisa interessante, nós somos apresentadas 5 vezes, então nós somos devidamente apresentadas. Verdade. Tá bom? Eu tenho um pequeno problema de memória, né, Lusa? Muito obrigada, tá, pela sua presença. Obrigada a você. Esse foi o Médicos em 3D. Nós tivemos um debate, tiramos algumas dúvidas e deixamos algumas dicas. Até o nosso próximo encontro. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Esse é o programa Médicos em 3D, um espaço para a gente tirar dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar umas dicas. Nosso tema de hoje é diabetes. Diabetes é a doença evitável mais importante do mundo. Olha o peso desse programa, um tema muito importante. Para falar de diabetes comigo, está aqui hoje a endocrinologista, minha colega gêmea, né, Ju? Gêmea. Juliana de Paula Peixoto. Juliana fez clínica médica, fez endocrinologia. Atualmente, ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Espírito Santo. Ju, vamos começar a falar sobre conceitos e epidemiologia? Eu sei que você tem dados atuais do Espírito Santo para falar sobre a incidência. Quantas pessoas no Espírito Santo têm diabetes, não é isso? A incidência do diabetes cresce a cada ano, não só no nosso estado, como o mundo afora. Segundo estatísticas do Vigitel, que é um sistema de monitoramento de doenças crônicas não transmissíveis do Ministério da Saúde, que é realizado por meio de inquérito telefônico nas capitais do país e o Distrito Federal,
Vitória já tem 8,8% da população que informa ter diabetes. Só que a gente sabe que metade das pessoas que têm diabetes não sabem, porque diabetes é uma doença silenciosa. Então, a gente precisa divulgar essa informação de que a gente precisa realizar exames de rotina, que é um exame acessível e de baixo custo, que é uma glicose em jejum feita no laboratório e que já permite a caracterização diagnóstica. Juliana, e assim, eu às vezes recebo, você deve receber também, um paciente que vem com uma glicose, né, com esse exame. E ele fala, minha glicose está alta. E aí eu falo assim, alguém já deu um nome para isso? Aí ele, não. Aí eu falo, isso é um diabetes, a pessoa se surpreende. Quando que a gente entrega esse diagnóstico? Quando que a gente diz que a pessoa tem diabetes baseado na glicose de jejum? Eu acho que entregar o diagnóstico é uma missão nossa. Não só nossa enquanto endocrinologista, mas de qualquer profissional de saúde que esteja diante do paciente com exame alterado. Por que eu falo isso? Porque se o paciente não se vê diabético, ele age como se a doença não existisse. E não adianta a gente fingir que ela não existe, porque ela silenciosamente vai determinando lesão em órgão-alvo. O diagnóstico do diabetes é feito quando a glicemia de jejum está acima de 126, em mais de uma ocasião, ou uma glicemia ao acaso, que não precisa ser em jejum, acima de 200, ou uma hemoglobina glicada, que é aquele exame dedo duro, que permite que a gente entenda como andou a glicose do paciente nos últimos 3 meses. Quando a glicada está, portanto, acima de 6,5, a gente também fecha o diagnóstico de diabetes. Se tem 8%, era 6%, né, que a gente estava falando, em 2017, 6% da população, em média, e agora no Brasil 9%, não é isso? 9% das pessoas são diabéticas, vai passar por algum profissional de saúde em algum momento. Então, todos deveríamos ser treinados para dar o diagnóstico de diabetes, né? Exato, porque o diabetes, ele precisa ser conduzido desde o diagnóstico. Os estudos mostram que existe um conceito de que quanto mais oportuno, de forma mais oportuna o tratamento é iniciado, menor o risco de complicações ao longo prazo, que é o que a gente chama de efeito legado, né? O tratamento, eu insisto, não é restrito ao endocrinologista. Os clínicos precisam abraçar essa causa, porque diante de um contexto onde quase 10% da população tem diabetes no país, a gente precisa contar com uma força-tarefa para poder enfrentar essa doença. E Juliana, qual é o peso do diabetes, né? Vamos falar um pouquinho de consequências, né? Consequências a gente sabe que tem a curto prazo e a longo prazo. Por que a gente então insiste que a pessoa tem que ser diagnosticada e que a pessoa precisa ser tratada? Por que o diabetes traria essa glicose alta, silenciosa, né? A maioria das vezes, o que ela traria de ruim para a vida da pessoa? Quais são as consequências? Então, a glicose alta, ela circula no corpo todo, né? De forma silenciosa, mas circula. E vai determinando um processo inflamatório, que resulta em doença em órgão-alvo. Que órgão seria esse? As pernas. Então, o diabetes é a principal causa de amputação não traumática. O diabetes também é a principal causa de cegueira, também é a principal causa de hemodiálise. E a gente sabe que a cada 1% da glicada que a gente reduz, isso vários estudos já mostraram, né, Lusa? O CAPA-10 foi o primeiro deles. A cada 1% da hemoglobina glicada que a gente reduz, tendo como meta alcançar os 6,5, a gente reduz em cerca de 30% o risco de complicações renais, em cerca de 40% o índice de amputação. Então, assim, em 20% a mortalidade geral do paciente. Então, vale a pena investir no tratamento. A gente tem diabetes todo dia, não é só no dia das consultas, não. Porque o paciente costuma fazer dieta na véspera da consulta, na véspera da coleta do exame. Mas a doença está ali. O que a gente precisa é aceitar o diagnóstico e conviver bem com o diabetes, porque a gente pode ter uma qualidade de vida normal. E aí eu acho que o exercício também é uma ferramenta terapêutica. Bom, no próximo bloco nós vamos discutir como tratar o diabetes e um pouco sobre educação. Será que a gente precisa ser educado na hora de ter diabetes? Educado com a nossa doença? Encontro você no próximo bloco para a gente discutir esses assuntos. Voltamos com o programa Médicos em 3D e nosso tema é diabetes.
Diabetes é uma doença que tem impacto emocional, social e inclusive financeiro nas populações. Por isso é considerado um problema de utilidade pública. Quem está falando aqui comigo hoje sobre diabetes é a doutora Juliana Peixoto, que é endocrinologista. Ju, você falou um pouco no bloco passado, sobre as consequências, né, complicações crônicas do diabetes. E a gente podia um pouquinho dar ênfase em duas coisas, que é infarto e derrame, né? Que as pessoas têm tanto medo disso, né? Quando a gente fala assim, nossa, tá no ponto de bala para infartar. E elas esquecem que o diabetes também está por trás, né? Aumenta muito o índice de infartos e derrames, não é isso? Fala um pouquinho sobre isso. O diabetes aumenta em mais de 3 vezes, né, o risco de um evento cardiovascular. E a principal causa de mortalidade no paciente diabético é a doença cardiovascular. Para complicar, a doença cardiovascular às vezes pode se manifestar diferente no paciente diabético, né? Às vezes ele pode ter só um equivalente isquêmico, ele não tem aquela tríade clássica que todo mundo que olha, que atende, já imagina um infarto. Então, o paciente ele tem que estar orientado pelo médico para poder fazer consultas regulares com o cardiologista. Acho que o melhor jeito é a prevenção. Então, o paciente diabético ele não tem que só se preocupar com a glicose. Ele tem que tratar a pressão, ele tem que tratar o colesterol, tem que fazer um controle eficaz de peso e fazer exercício regularmente. Esse conjunto da obra que vai conseguir diminuir tanto a incidência do infarto quanto do derrame. E uma coisa que a gente teme muito também são as hipoglicemias, né? Relacionadas no diabetes ao uso da medicação. Cada vez mais a gente tem medicações mais seguras, né, Ju? Sim. Mas ainda a gente trabalha especialmente no diabético tipo 1, que é o diabético que usa insulina. O diabético tipo 2 também pode usar, mas o tipo 1 usa insulina, né? Somente. A gente tem muita hipoglicemia, né? Sobretudo no paciente cardiopata, a hipoglicemia é um problema. É um problema. Porque a gente persegue tanto a meta que às vezes a gente não dá à hipoglicemia a importância, a dimensão que ela tem nesse contexto. A hipoglicemia pode complicar o quadro cardiológico do paciente, seja por arritmia ou seja mesmo por um AVC, né, um derrame. Então o paciente tem que ser orientado também a como conduzir essa hipoglicemia. Existem sim algumas medicações que têm um risco potencial maior, como a insulina, como as sulfonilureias, mas hoje a gente dispõe de um arsenal terapêutico enorme, muito mais seguro, que nos permite tratar o diabetes com muito mais segurança, facilitando o nosso alcance de meta, diferente de quando a gente se formou, né, Lusa? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento? Então, Ju, você falou um pouco sobre a parte medicamentosa. Eu queria que você dividisse um pouquinho entre a medicação oral, né? Que a gente comprimido que a gente toma as insulinas. E também tem toda essa parte que você ama, né? Que é exercício, dieta. Fala um pouquinho sobre esse tratamento pra gente do diabetes. Você acha um desafio, primeiro? Então, é um desafio porque é perene, é crônico. E a gente precisa aceitar essa necessidade de estar todo dia convivendo com a doença, de estar convivendo com a doença. Hoje a gente dispõe de várias drogas, seja orais ou injetáveis, que nos permitem um alcance de proteção cardiovascular, proteção renal. Então, o tratamento melhorou muito. Inclusive, acabou de ser disponibilizado na farmácia popular uma medicação que reduz o risco de diálise em 55%. Isso é interessante, né, Ju? Não é? Você faz uma medicação para tratar o diabetes, mas você está protegendo o coração e agora o rim. E agora o rim. Então, assim, hoje está muito mais fácil conviver com a doença. É desafiador? É. É de alto custo? É, mas tem tratamento. A gente precisa entender que o diabetes é uma doença crônica, mas que tem tratamento. E que para que esse tratamento seja feito, o primeiro passo é a aceitação da doença. O segundo passo é a mudança do estilo de vida, né? Então a gente precisa se envolver mais com informação de qualidade. E aí eu chamo a atenção da importância do seu programa. Porque às vezes a população consome o que tem um acesso mais rápido, por exemplo, no Instagram. O Instagram, ele muitas vezes informa, muitas vezes ele desinforma. Porque tem pessoas lá que não estão movidas pela ciência, que não têm o objetivo de alcançar o paciente em si, que só quer view, entende? Ele não está ali para informar. E às vezes ele acaba confundindo, prometendo coisas milagrosas. Então, assim, eu queria
falar sobre como é importante a gente ter uma alimentação saudável, mas que não é uma alimentação mirabolante. É uma alimentação com teor restrito de alimentos processados e mais comida de verdade, mais comida natural. Comida simples, do dia a dia, que todo mundo pode alcançar. Não precisa ficar com uma alimentação rebuscada para poder tratar o diabetes. A gente tem que ter mais fibra, a gente tem que ter mais verdura, a gente pode ter sim frutas. Tem que quebrar esse mito de que diabético não pode. Pode sim, só tem que ser bem distribuído e bem orientado. E aí o profissional de nutrição tem um valor agregado no tratamento. A gente precisa trabalhar em equipe, em conjunto, né? Que eu acho que assim a gente consegue, falando a mesma língua, convencer o paciente da importância da mudança de hábito, que é importante não só para o paciente diabético, para todo mundo que quer ter uma vida saudável. O melhor jeito de ter longevidade é a gente se cuidar, a gente querer estar bem. E isso, claro, o papel da dieta é muito importante. A gente comer saudável, comer com fibra, evitar tanta gordura, tantas bebidas açucaradas. O refrigerante tem o seu papel de contribuição nessa pandemia de diabetes, né? Porque quem gosta de refrigerante consome demasiadamente. Então isso acaba contribuindo, né, para a obesidade, que é um fator de risco da doença. O exercício, precisa ser atleta de alta performance, pode fazer só uma caminhadinha, só um passeio, ou tem uma situação intermediária, né? Nem aquele passeio, sem nenhuma meta, mas também não precisa ser atleta. Então, o melhor dos mundos seria ter um exercício estruturado, porque se a gente fala que vai, mas não encaixa um horário, é como se aquilo nunca acontecesse, sempre a gente posterga para o outro dia. A recomendação atual da Sociedade Brasileira de Diabetes é a realização de 150 minutos de exercício por semana, podendo ser 30 minutos de exercício aeróbico por dia, ou 3 vezes de exercício aeróbico e 2 vezes de exercício resistido. Exercício resistido é a musculação, que é tão importante. Talvez seja o exercício mais odiado por todos, né? É o exercício que eu defendo muito. O que os pacientes têm mais preconceito, mas é o que dá hipertrofia, né? Você consegue uma massa magra de qualidade e se proteger de queda, melhorar o seu equilíbrio, a sua marcha. Então, é um exercício importante. Então, o melhor dos mundos seria se o paciente pudesse fazer o exercício aeróbico e o exercício resistido, um combo. Não sendo possível, a gente tem que buscar manter o movimento em dia. Todos os dias realizar alguma atividade física, que não precisa ser atleta para alcançar isso. Pode ser subir um lance de escada, né? Pode ser ir na padaria a pé e voltar. Se a padaria for muito perto, você dá várias voltas. Passear com o cachorro, eu acho que tudo é movimento. E assim a gente vai lançando a semente para que ela cresça ali naquele coração e o paciente possa dar mais atenção. É sabido que quando o paciente realiza exercício, ele tem uma menor variabilidade glicêmica. Então isso facilita o controle da doença. Inclusive eu participei de um podcast pela SBD, onde eu apresentava os resultados de um estudo falando sobre a importância do exercício curto, antes das refeições, para o controle da glicemia pós-prandial. E o exercício curto, que eram 6 minutos de exercício antes do café, almoço e janta, ou mesmo após, próximo do horário da refeição, teve um potencial maior de controle da glicemia do que a própria caminhada no fim do dia de 30 minutos. Você acredita? Foi comparado na esteira os pacientes que caminhavam 30 minutos no final do dia com esses pacientes que faziam 6 minutos de exercício antes do café, almoço e janta. O que são 6 minutos, né? Então, assim, não precisa de fato ser atleta, mas precisa ter o compromisso com o exercício. Acho que entendendo o potencial que o exercício tem como ferramenta terapêutica, quando a gente consegue transferir essa informação para o paciente, a adesão dele fica muito melhor. Ju, todo mundo que vem aqui, a gente pede uma dica e eu vou pedir para você dizer nesse universo enorme, né, que é diabetes. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, a manhã inteira, um dia todo. A gente tem simpósios, né, de um dia inteiro, só falando sobre isso. Mas deixa uma dica para as pessoas que estão te ouvindo, o que você gostaria de entregar mais nesse momento? Eu queria falar que o diabetes é uma doença silenciosa e que se a gente for esperar ter algum sintoma da doença para poder tratar, a gente já vai estar diante de uma complicação que às vezes pode ser fatal. Então que a gente busque e aceite a necessidade do tratamento diário.
e que a gente conte com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem um portal www.diabetes.org.br muito rico em informação, inclusive tem uma revista digital, a Diabetes Magazine. Então, assim, que a gente se cerque de um conteúdo de qualidade para poder vencer esse desafio e bem tratar a doença. Muito obrigada, Ju, nesse tema que a gente ama, né? Obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para fazer um debate, tirar algumas dúvidas e, por último, te dar algumas dicas. Meu programa de hoje é super interessante, fala um pouco da infância, especificamente sobre as cirurgias na infância. Meu convidado é Frasson, tudo bem, Frasson? Tudo José bom. Carlos Frasson, José né? Carlos Frasson. No registro, a gente Isso. conhece mesmo como Frasson. Ninguém me chama pelo nome há muitos anos. Frasson é cirurgião geral e cirurgião pediátrico. Frasson, vamos começar a falar sobre essa formação? Até te perguntei, né, no intervalo, como que a gente pode acessar direto a cirurgia geral? Eu estou dizendo assim, quando você faz medicina, você faz 6 anos de medicina, não é isso? 6 anos de medicina. E você pode ir direto para a cirurgia pediátrica ou você tem que fazer cirurgia geral primeiro? Não, é obrigatório para ser um cirurgião pediátrico passar pela residência de cirurgia geral, ainda que depois você não exerça. Então é um pré-requisito para que você tenha noção da cirurgia básica, da cirurgia geral, da cirurgia do adulto. E aí, a exemplo de outras especialidades cirúrgicas, né, você vai para a área escolhida, no meu caso a cirurgia pediátrica, e lá você aperfeiçoa esse treinamento focado no bebezinho e na criança. E eu percebo, até de consultório, que ainda, apesar de ser uma especialidade antiga, né? Anos 40, talvez? A cirurgia pediátrica mesmo no Brasil, ela engrenou nos anos 60. Anos 60. Até então ela era feita por alguns cirurgiões gerais, mais antigos, por falta de especialistas, porque não existia essa especialidade. E aí, na década de 60, com cirurgiões estrangeiros vindo ao Brasil e fazendo congressos, eventos, então começou a formação do cirurgião pediátrico no Brasil na década de 60. Mas eu ainda percebo, Frasson, que as pessoas no consultório, elas pedem para ir ao cirurgião geral com crianças, especialmente as crianças maiores, né? Quando o pai ou a mãe devem, quais são as grandes indicações de você ir ao cirurgião pediátrico? Me conta, você falou que divide em 3 grandes áreas, não é isso? Isso. Existe um hábito, né, do paciente, quando fala cirurgião, ele entender o cirurgião geral, o cirurgião de adulto, né? Isso faz parte da nossa cultura. A cirurgia pediátrica, ela pode ser dividida basicamente em 3 pilares. O primeiro deles é a cirurgia neonatal, que é onde você lida com as malformações, que a criança já nasce com algumas malformações do trato intestinal, do trato respiratório, enfim. E são pacientes que precisam geralmente ser operados assim, logo que nascem, né, ou dentro de algumas horas, ou dentro de alguns dias. E aí entra muito o valor do pré-natal, tá? Porque quando você tem um pré-natal feito, bem feito, você já sabendo da condição do seu filho, e qual é a condição que ele vai nascer, qual a malformação, você já consegue, até mesmo na rede pública, e principalmente na rede pública, você já consegue ser orientado de onde realizar aquele parto, né? Às vezes você mora numa cidade do interior que não tem condição de atender nem de operar esse bebê. Então você vem e nasce na Grande Vitória, num hospital de referência, onde as pessoas já estão acostumadas a tratar aquele tipo de doença, a operar aquele tipo de problema, tá? Então esse é o grande valor do pré-natal. Já houve casos
da paciente chegar no hospital 9 horas da noite, ganhar o bebê no elevador do hospital e o bebê ter uma malformação gravíssima que precisa de cirurgia e que a mãe nem tinha noção. Tudo foi feito errado, então. Por sorte, esse bebê nasceu no hospital correto, mas foi um golpe de sorte. Ele poderia ter nascido numa unidade de saúde, poderia ter nascido dentro de um táxi. E a gente não pode contar com a sorte, né? Não pode contar com a sorte. O segundo pilar da cirurgia pediátrica é aquela cirurgia realizada em pronto-socorro. São as urgências, né? Você tem aí as apendicites, as hérnias encarceradas, os acidentes, né, de trânsito, quedas de bicicleta, perfuração, corte com linha de cerol, de pipa, né? Que é um negócio proibido e perigosíssimo. E a terceira vertente da cirurgia pediátrica, que é a mais tranquila, que é aquela do consultório, que o paciente te procura. Geralmente, ele procura porque a mãe, ou o pai, ou os avós viram alguma coisa de diferente, ou, na grande maioria das vezes, quando o pediatra examina o paciente, suspeita que tem alguma coisa errada e te encaminha esse paciente. Essa parte é a parte mais tranquila da nossa profissão, porque você atende o paciente numa condição ótima, num ambiente muito bom, tem uma conversa muito tranquila, muito amistosa, você pode orientar a família, explicar o problema que a criança tem, explicar o plano cirúrgico, explicar como é que se dá no dia da anestesia, no dia da cirurgia, explicar como é que é o pós-operatório. Então ali é uma condição ótima de se trabalhar, porque você está no seu ambiente mais seguro, né? E é importantíssimo para a gente esclarecer tudo muito antes, esclarecer para a criança também. A criança participa em algumas idades de 7, 8 anos para frente, eles já escolhem até a data da cirurgia. Que bom, né? Essa semana o rapazinho, eu queria marcar a cirurgia dele para o começo de janeiro, e ele falou que não, que ele quer fazer no final de janeiro para não perder as férias. Ótimo. Ele prefere perder 10 dias de aula em fevereiro do que operar agora no final de dezembro e início de janeiro. 8 anos, filho de uma colega pediatra. Então, assim, eles são muito comunicativos, participam, entendem. E talvez por isso nós tenhamos poucos cirurgiões pediátricos no Brasil, no Espírito Santo principalmente. Porque, além de requerer uma formação longa, complexa, né? E delicada, ainda tem esse envolvimento com a criança, com a família. Você tem que ser cirurgião, mas você também tem que ser um pouco humano, né? pouco pediatra, um pouco psicólogo, um pouco terapeuta. Você tem que saber juntar isso tudo. Então, é por isso que às vezes tem pessoas que não têm perfil para esse tipo de coisa. A gente até percebe que tem pessoas que operam muito bem, têm resultados muito bons, mas não tem aquela coisa da comunicação, do trato, né? Então, tudo isso daí, no final das contas, é para ter um bom resultado para o paciente, não só do ponto de vista clínico, cirúrgico, mas do ponto de vista de interação, de tratamento humano, né, de calor humano e tudo mais. No próximo bloco, nós vamos discutir um pouco sobre a importância do pediatra, da consulta pediátrica e da consulta do cirurgião pediátrico. Encontro você no próximo bloco. Voltamos com o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. E nosso tema de hoje é cirurgia pediátrica com o Dr. José Carlos Frasson. Frasson, vamos falar um pouquinho da importância da consulta pediátrica, né? Porque, na verdade, teoricamente, o paciente passa primeiro para um pediatra para depois chegar em você, não é isso? Isso é um assunto de extrema importância, porque nós temos uma cultura na nossa sociedade de só levar a criança ao médico em caso de pronto-socorro, em caso de uma febre, em caso de alguma coisa que surgiu naquele momento, e você, como pai, como mãe, acaba levando a um pronto-socorro. E essa coisa fica se repetindo. É pronto-socorro hoje, é pronto-socorro daqui a um mês, é pronto-socorro daqui a um ano que vem. Então, o que acontece? É super importante que os pais
até mesmo algumas semanas antes do nascimento do filho, já escolham e já agendem uma consulta com o pediatra e acompanhem com o pediatra até a fase de 14, 15, 16 anos, porque aí tem um monte de coisa que pode acontecer nesse caminho. Tem que cuidar da vacinação, tem que cuidar do crescimento, tem que ver o peso, tem que fazer o exame completo da criança para ver se tem alguma coisa de diferente. Puxando para o meu peixe, tem que ver se a estatura está compatível com a tá familiar, compatível. se os sinais de puberdade já se iniciaram antes da hora, não é isso? Exatamente. Se os testículos do garoto estão no lugar, se tem algum tipo de hérnia. Então, assim, os nossos pediatras, já há um bom tempo, são muito bem formados e eles conseguem detectar isso. Então, na verdade, a gente acaba não fazendo a primeira consulta do paciente. Geralmente ele é visto por um profissional pediatra e aí sim ele é referenciado a nos procurar. Tá? A exemplo dos anestesistas também. Na minha área, que é a cirurgia pediátrica, é também de suma importância fazer uma consulta pré-anestésica com os anestesistas. Eu tenho a minha listinha de anestesistas preferidos, porque a consulta pode ser realizada com o profissional, o anestesista da sua escolha. Mas eu gosto de encaminhar as minhas crianças para aqueles anestesistas que também gostam de atender crianças, para gerar um clima melhor, né, antes da cirurgia em si. Então a grande importância é essa. Eu acho que a dica que eu daria, né, é essa: acompanhe seu filho com o pediatra do momento que nascer até a adolescência. Qualquer anormalidade, ele vai saber direcionar não só para o cirurgião pediátrico, para o cardiologista pediátrico, para o nefrologista pediátrico, às vezes para o oftalmologista, para o otorrinolaringologista, né? Então eu acho que o pediatra é o canal centralizador disso tudo. E tem um detalhe: quando seu filho adoece em cima da hora, no final de semana, você leva ao pronto-socorro, vai atendido, e depois, quando você sai desse período, dessa urgência, você volta para o seu porto seguro, que é o seu pediatra, que te conhece, que sabe quem é seu filho, sabe quem é você, conhece a história toda do paciente. Então, esse pediatra aí é que vai dar o atendimento melhor. O pediatra do pronto-socorro, ele vai te atender uma vez na vida. Então, ele não te conhece, ele não sabe o seu passado, não sabe a medicação que você toma. Então, a dica é essa: manter a consulta e o acompanhamento com o pediatra do nascimento até o final da adolescência. E assim, eu até vou falar por mim, né? Tem uma idade, você mesmo trouxe, né? Que teoricamente, antes do bebê nascer, a gente já deveria levar, né? Das questões das malformações. Aí, na primeira infância, logo no início ali até uns 3 anos, normalmente a gente mantém isso muito bem. Isso. Mas tem uma idade que eu percebo, estou falando por mim, que nós. Você já não leva mais a criança. O menino tem lá 8, 10 anos, você já não leva mais ao pediatra. Perde isso. E você também pede a gestão do corpo da criança, no sentido assim, você já não acompanha mais o banho, né, as trocas de roupa. Às vezes a criança se sente constrangida, especialmente os meninos, né? Então, talvez a gente, como pai e mãe, perca um pouco dessas questões relacionadas ao crescimento e da estrutura física da criança, que o pediatra poderia, porque na consulta o pediatra vai falar: não, aqui eu vou ver, pode tirar a roupa, eu quero te examinar bem. Talvez a gente perca isso, né? E algumas vezes isso tem um impacto talvez lá na vida adulta, né? Lembra que eu te falei que eu tenho recebido pacientes adultos, 30 anos, 35 anos, com uma testosterona, com hormônio masculino muito baixos. E já com um impacto, assim, na vida fértil dessa pessoa, né? Ou na vida conjugal dessa pessoa. E pode ser, em alguns casos eu tenho visto, que são coisas que passaram despercebidas lá na infância, relacionadas aos testículos. Fala um pouquinho para mim, que eu sei que é a área que você gosta de trabalhar, né? Que você é professor também, não é isso, Verson? E é a aula que você gosta de dar, não é essa? Eu, apesar de não ser professor, sou convidado para algumas palestras das ligas, né, de cirurgia pediátrica. E realmente é um tema que merece ser visto com carinho, exatamente pelas consequências que podem surgir no futuro. Tá? Então aqui eu gostaria de abordar 2 temas. O primeiro deles é a torção de testículo. Tá? Ela geralmente acontece na pré-adolescência e na adolescência. Esses pacientes sentem uma dor na região do testículo. O testículo aumenta de volume, uma dor incrivelmente forte. É uma urgência. É uma emergência. Porque todo órgão que você
pela torção ou por qualquer outro motivo, no caso do testículo, a torção, qualquer órgão que o sangue deixe de chegar até ele, você tem em média 6 horas para salvar esse órgão. Então, assim, uma torção de testículo que chega no hospital antes de 6 horas, você salva 85% deles. Entre 6 e 12 horas, você salva alguns. Quando passa de 12 horas, você não salva quase nenhum. Então, o adolescente, ele é danado, ele esconde. Então, tem criança tem adolescente que tem medo de ser levado ao hospital, tem vergonha. Depende do relacionamento familiar também. Tem que ter um relacionamento muito bom por isso. Os pais têm que ter a confiança do filho e o filho tem que ter a confiança no pai, para que quando o sintoma inicie, ele tome uma decisão imediata de levar o paciente ao hospital. Porque chegando lá, você faz os exames complementares, se não for nada, for uma inflamaçãozinha ou coisa que não é muito grave, você pode medicar o paciente e mandar ele para casa. Agora, se for um caso cirúrgico, você salva um testículo, né? E às vezes o paciente tem só um e ele torce. Então, isso vai jogar... se você não resolve isso, vai refletir na vida fértil do paciente lá na frente. O outro assunto é aqueles testículos que não descem até a bolsa, são os testículos altos, fora do lugar. Tá? E nisso aí, o pediatra, principalmente na consulta pediátrica, todo o menino e toda a menina tem que ser feito um exame da genitália. E o pediatra geralmente é quem detecta essa situação. E o mais importante, o testículo fora do lugar, ele deve ser observado no primeiro ano de vida, de 0 a 12 meses, porque ele pode descer sozinho, totalmente ou parcialmente, em alguns pacientes. E não deve passar dos 2 anos de idade, porque até os 2 anos ele não sofre. Mas de 2 anos para frente ele começa um sofrimento progressivo, que se ninguém fizer nada, quando chegar com 9, 10, 11 anos de idade, esse testículo já não existe. O paciente perde ele. Então, tem um tempo ótimo para operar que é entre 1 e 2 anos de idade. Então, eu chamo bastante atenção para esses 2 assuntos, porque os meninos não querem deixar a gente examinar, o pai e a mãe examinar, o pai e a mãe vê, o pai e a mãe não acompanha mais um banho, eles têm vergonha, às vezes não têm confiança, e às vezes quando vai perceber isso daí, já era, perdeu um testículo e às vezes perde até 2. Vou até marcar uma consulta com meu filho. Boa. É o assunto que eu mais gosto. Tá? Na minha residência eu tinha muita reserva em relação a esse assunto, não gostava muito. Talvez por conta disso você comece a estudar mais, comece a desenvolver, e hoje eu acho que é o meu carro-chefe, são as cirurgias de testículo. E graças a Deus com resultados ótimos. Frasson, então vamos reforçar a dica de hoje? Porque eu sei que Vamos lá. você já entregou a dica, mas reforça ela para nós. Vamos reforçar. A dica de hoje é: acompanhe o seu filho com o pediatra desde a primeira semana de vida até o final da adolescência. O pediatra, ele é o profissional adequado, bem formado para notar os problemas e saber para que profissionais encaminhar. Tá? Principalmente o filho quando chega nessa idade aí de 8, 9 anos para frente, que ele não quer deixar pai e mãe ver, não quer deixar pai e mãe participar do banho, ele tem medo, ele tem vergonha, tá? Então nessa fase aí, e para esse tipo de problema, o pediatra tem a formação para diagnosticar o problema ou, no mínimo, suspeitar de um problema e encaminhar essa criança para o especialista adequado para que ele confirme ou não esse diagnóstico e faça o tratamento e o melhor acompanhamento possível. Obrigada, Frasson, por estar aqui. Eu que agradeço. Acendeu uma luz para mim como mãe, né? Foi muito bom esse nosso Espero debate. ter acendido uma lâmpada também para as de casa. Isso mesmo. Isso aí. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta. Você está assistindo Maratona, programa Médicos em 3D, com a doutora Luzaneri Cruz, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Estamos no programa Médicos em 3D, um espaço para a gente tirar algumas dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar algumas dicas. Nosso tema de hoje é lipedema. Pensa num tema novo, é novo inclusive na comunidade médica. E para falar comigo está aqui a cirurgiã plástica Patrícia Lira Frasson. Pensa na pessoa que sabe do assunto. Tudo bem, Patrícia? Ei, Luza, tudo bem. Obrigada pelo convite.
Então, nosso tema, né, Patrícia? Exato. É um tema que a gente divide. E aí eu queria que você começasse do básico. Fala pra mim, como se eu fosse uma paciente sua, o que é lipedema, o que pode trazer de consequência. Explica pra mim. O lipedema, como você falou, é um tema novo, embora a doença já tenha sido descoberta lá em 1949, mas não foi um tema amplamente tratado. Ficou lá recluso. E agora está em alta. Por quê? São aquelas pacientes que passaram a vida toda lutando contra a perda de peso, mas que não tinham resultado. Ficou muito claro isso, principalmente nos pacientes submetidos à bariátrica, que foram lá, emagreceram, mas mantiveram principalmente os membros superiores, as coxas, os culotes e as pernas ainda muito grandes. O porquê disso? Então, não teve jeito, né? As pesquisas avançaram e mostrou que, na verdade, não é um acúmulo de gordura comum. Trata-se de uma doença inflamatória. Aquela gordura depositada ali, ela tem um diferencial. A síndrome da gordura dolorosa, né? É uma gordura diferente. Então, ela não vai responder a uma dieta restritiva. Ela é capaz de responder uma dieta inflamatória e um tratamento clínico. É interessante essa gordura, né, Patrícia? Porque ela não faz só um peso, né? Não é só questão mecânica. Ela é uma gordura que está ativa, né? Está fazendo um processo inflamatório com outros componentes inflamatórios juntos, normalmente, né? Isso acaba culminando, não é só o aspecto visual. A paciente, ela passa a apresentar sintomas por conta disso. Então, é aquela paciente que tem aquela queixa da perna estar sempre pesada, de estar sempre inchada, dói ao toque, vive cheio de roxos, porque ela está inflamada. E, no geral, isso está associado ao tipo de alimentação que a paciente tem. A gente sabe que tem toda uma parte hormonal também, uma parte hereditária que influencia na doença, mas a parte alimentar é de suma importância o controle adequado. É interessante isso, né? Porque as pacientes falam pra gente assim, por exemplo, tem coisa que inflama uma paciente e não inflama outra, não é isso? Exato. E tem uma coisa, a mesma coisa, que num dia inflama aquela paciente e às vezes com a quantidade menor não inflamaria, né? É muito interessante essa questão. Aquela paciente que fala que ela ganha 2 quilos de um dia pro outro. De um dia pro outro. Uhum. E é verdade, na verdade, não é o quanto ela comeu, mas o que ela comeu que levou a um processo inflamatório. Ela passa a reter líquido, né? Muito diferente, né, Patrícia? Total. E, Patrícia, em relação à cirurgia, quando a gente fala em lipedema, a gente atrelou muito à cirurgia, mas não é bem assim, né? Quais são as indicações cirúrgicas? Já que você falou que tem um tratamento clínico, né? E realmente tem um tratamento clínico antes, não é isso? Isso. O ideal é o paciente, na verdade, se submeter ao tratamento clínico com equipe multidisciplinar. A parte cirúrgica é o fim do tratamento. É aquela paciente que se submeteu ao tratamento clínico e não houve uma resposta, não houve uma melhora. Então, nesse caso, está indicado a cirurgia, que é uma lipoaspiração associada a alguma tecnologia para poder diminuir o sangramento. E o objetivo não é estético, o objetivo é funcional, é a gente retirar a maior quantidade possível de gordura doente para trazer um conforto ao paciente, aliviar os sintomas que ela tem. Claro que tem todo um cuidado com a parte linfática, não é uma lipo convencional como a gente faz habitualmente. E é uma lipo que tem um componente maior, justamente por conta da inflamação, ela pode sangrar mais, então a gente associa a tecnologia por conta disso. A parte estética não é o objetivo final, eu falo que é um plus, é um bônus, mas não é o objetivo final. Você sabe, Patrícia, que eu tenho uma paciente no consultório que trouxe uma história muito interessante para mim. Ela disse que a mãe te ouviu falando e a mãe falou, olha, falou para a filha, você tem lipedema. E a mãe pediu desculpas para a filha, porque sempre considerou que a filha não emagrecia porque era preguiçosa, porque não estava muito objetivada. E a gente vê, ok, nessa casa dessa minha paciente, ela realmente tinha que perder peso. Mas a gente vê que, às vezes, existem pessoas magras, né? Tem até uma história que uma outra paciente me trouxe de uma senhora que teve câncer e ficou consumida pelo câncer, mas a gordura não saiu do local, né? Então, realmente existe uma que poderia perder com dieta e uma que é cirúrgica mesmo. Isso. Mas mesmo nos casos leves, a gente indica cirurgia ou a gente só indicaria nos casos moderados a graves? Existem isso, né? Casos leves, moderados e graves.
Caracteriza para mim qual que você indicaria? Se você trata na fase inicial, você tende a ter uma resposta muito melhor. Eu tenho pacientes que se submeteram ao tratamento clínico e houve alívio dos sintomas. As dores, os roxos, né, as equimoses que ficam na perna, o toque que era doloroso e melhorou, mas sempre tem aquela preocupação daquele tecido haver um aumento. Então, se você opta por uma cirurgia na fase inicial, você já está retirando uma quantidade de tecido que tende a não evoluir. Então, o objetivo é você controlar a doença principalmente nas fases iniciais. Esse é o objetivo. E nas fases mais avançadas, a gente faria mais a questão do alívio mesmo, né, dos sintomas. Exato. Tem pacientes, como o volume costuma ser muito grande, uma cirurgia só não é suficiente, porque o volume acumulado nos membros ele é muito alto. Então, são pacientes que tendem a ter 2, 3, 4 tempos cirúrgicos. Se você começa a tratar na fase inicial, uma cirurgia pode ser suficiente para você ter o controle da doença e manter só com o tratamento clínico. No próximo bloco, a gente vai falar da técnica cirúrgica em si e como que é o pós-operatório dessas pacientes. Espero você no próximo bloco. Voltamos com o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Nosso tema hoje é lipedema, um tema que super interessa, principalmente para mim, para a Patrícia, que é minha convidada, porque é uma coisa que une a gente e também interessa as pessoas porque é um tema muito novo. Patrícia, deixa eu começar contando uma história para você. Tem uma paciente minha que foi num cirurgião plástico, essa paciente se viu, às vezes se diagnosticou com lipedema. Isso é super interessante, vou abrir um parênteses, porque quando a gente foi naquele curso, eu vi alguns casos leves de lipedema, né, moderados, porque eu estou acostumada a ver os casos graves no consultório. E aí eu fui falando, minha prima tem isso, minha irmã tem isso, então às vezes a gente vai se diagnosticando também. E essa minha paciente fez isso e foi um cirurgião plástico muito conhecido e muito competente. E foi com o esposo. E ela foi percebendo durante a conversa que não era aquilo, que o cirurgião plástico não sabia o que era lipedema e não sabia dominar a técnica, então ela vai procurar um outro profissional. Então, não é todo mundo que opera lipedema, não é isso? Não, não é. É uma lipoaspiração ou é uma coisa totalmente diferente ou é mais ou menos? A gente usa uma parte da técnica da lipoaspiração para o tratamento da doença. Não é uma lipoaspiração convencional, como eu falei anteriormente. Então, assim, você tem que estudar, você não pode fazer o cruzamento das cânulas como a gente faz na lipo convencional. Tem a parte linfática envolvida. Então, assim, o cirurgião que se dispõe a tratar, ele tem que estudar, ele tem que ir atrás, a técnica não é a mesma. Se faz necessária modificação da técnica para não causar um prejuízo para o paciente, porque uma técnica de forma inadequada pode levar o paciente a uma nova doença, que é o linfedema. Então, a lipoaspiração das pernas não pode ser considerada uma lipoaspiração comum, não deve ser tratada igual a gente faz em abdômen. Tem todo um diferencial para os pacientes de lipedema. E é interessante o que você falou, porque na mesma paciente a gente pode ter lipedema, né, linfedema e insuficiência vascular. Isso. E aí tem que separar o que trataria primeiro, então, nesse caso. Insuficiência vascular que eu estou falando são varizes, não é isso? Exato. Por isso que é de suma importância o paciente de lipedema ele ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Então, é necessário que a equipe esteja interagindo com relação àquele paciente. Então, ele deve ser acompanhado por um angiologista que vai me falar se ele tem algum refluxo, se ele tem algum componente vascular que impeça a cirurgia de lipoaspiração, que pode acabar complicando com o linfedema. Piorando tudo. Piorando tudo. Então, ele tem que ser acompanhado pelo endócrino, ele vai ser acompanhado pelo nutricionista, pelo ginecologista, pelo fisioterapeuta, que é de suma importância, principalmente no pré e no pós-operatório. Então, como eu falei, é um tratamento multidisciplinar, porque se você não entender a doença como um todo, você pode acabar causando um malefício para aquele paciente. E esse tempo cirúrgico é grande, Patrícia? Porque os pacientes falam para mim assim, olha, a cirurgia foi enorme e a gente não está acostumado com isso. É um tempo maior, não é? É porque eu acabo optando por... Eu associo na lipoaspiração o laser one step. Então, praticamente triplica o meu tempo cirúrgico de uma lipoaspiração convencional. A gente vem com laser para soltar a gordura, porque
paciente inflamado, ele acaba sangrando um pouco mais, então o objetivo do laser é reduzir esse sangramento, causar menos dor, porque vai ter uma reação inflamatória no pós-operatório menor. E também pode agregar uma retração de pele maior, mas o laser é de suma importância para me permitir retirar o volume que a gente retira. Então a gente retira no paciente aí 3, 4 litros, 6 litros de coxa de um paciente. É claro que clínicas do paciente. Não dá para a gente sair retirando tudo de uma vez. A gente tem um limite de segurança para esse paciente, como qualquer lipoaspiração. Isso aí respeita as normas de uma lipoaspiração convencional. Só que o volume de gordura é tão grande que pode ser necessário a gente fazer em etapas a cirurgia. 2, 3, 4 tempos de etapas para poder tratar o paciente de forma adequada. E assim, quando você fala em 5 litros, né, a gente tirou 4 litros e a gente bota em proporção, vamos supor, um paciente magro de 60 quilos, né? Você está tirando aí, é porque também entra líquido, né? Sim. Mas uma parte importante do peso corporal, mexe aí com 3, 4% do peso corporal. Então isso aí tem um impacto no pós-operatório, né? Exato, o CFM nos orienta a tirar de 5% até 8% é o máximo que você pode retirar. Essa variação vai depender da condição clínica do paciente, então um pré-operatório bem feito é de suma importância. E outra coisa, mesmo com tudo certinho, se no intraoperatório o paciente passa a sangrar mais, você acaba retirando menos, você não vai colocar o paciente em risco. E uma paciente me relatou, foi sua paciente também, que a cânula entope de vez em quando, né? De tão dura que essa gordura é, né? Então eu imagino que tem que quebrar essa gordura para depois aspirar. E como é que é em relação à pele que sobra, né? Você trabalha nisso? Faz um lift junto? Ou só o laser já ajuda? Quando que você separa? O que faz, o que não faz? O lift que eu falo é puxar um pouquinho a pele, não é isso? Isso. Para diminuir um pouco, porque essa pele tende a sobrar, especialmente das pacientes que estão um pouco fora do peso, né? E dependendo do grau de flacidez que a paciente se encontra, Apresenta, porque também a gente vai ver que é muito comum no paciente, no lipedema, o paciente ter uma certa flacidez, tem muita celulite, muitas vezes acaba o paciente procurando o médico por conta da celulite e lá é diagnosticado como lipedema. E então a sobra de pele a gente acaba tratando nos casos mais avançados. Nos casos borderlines, a gente ainda tenta dar uma chance para o laser ou para a radiofrequência, que é uma outra tecnologia que pode ser associada, para ver se o paciente consegue uma retração adequada de pele. E Patrícia, como é que seria esse pós-operatório? Entra um outro profissional? Você acha que tem que ter um fisioterapeuta que saiba também sobre lipedema? Dá um conselho pra gente. Não, com certeza. O pós-operatório já começa na verdade, o pós a gente tem que começar no pré, né? Pelo menos um tratamento prévio à cirurgia. No dia da cirurgia, o fisioterapeuta vai à sala, coloca um taping, ajuda a colocar a cinta e a drenagem já começa no dia seguinte. Não é uma drenagem convencional. Lembrando que os pacientes têm uma sensibilidade aumentada. A gente usa o tape linfático, não o tape compressivo. Então a gente precisa ter um profissional habilitado ao tratamento do paciente lipedema, sim. E assim, quando você fala, né, quando a gente fala, parece que tem uma complexidade maior, mas os resultados são bons? São bem animadores. São bem animadores. É bem gratificante o paciente retornar todo feliz que a perna está fina, a sensação dos pacientes que estão operados há mais tempo é de um alívio dos sintomas com aquela redução, principalmente do peso que tinha nas pernas. Tem paciente que fala que tem aquela sensação que tem 70 quilos em cada perna e volta no pós-operatório falando desse alívio, de estar com uma mobilidade melhor, principalmente os pacientes que têm uma concentração muito grande em coxa, em joelho, onde um joelho estava tocando no outro, atrapalhando o caminhar. Então, é muito gratificante e o que a gente está observando é uma satisfação muito grande dos pacientes. E nossa também, com certeza. Patrícia, todo mundo que vem aqui a gente pede para deixar uma dica. Eu vou pedir para você deixar a sua. Não é comum você perder peso e manter os braços e as coxas ou o culote grande. Tem alguma coisa de errado. Sentir dor nas pernas, a sensação de peso, tudo fica roxo, isso não é normal. Procure um médico habilitado e investigue, porque isso pode ser lipedema. Se você tratar na fase inicial, você vai ter uma chance de ter sucesso no seu tratamento, evitando progressão para as fases piores, né? Para os tipos piores, cheio de celulite, com
um acúmulo de edema, de dor nessas pernas, evolução com celulite. Então, quanto antes você instituir o tratamento, melhor para você. Patrícia, obrigada por estar aqui com esse tema ótimo, né? Assim, não sei, eu acho que você vive isso também. Os endocrinologistas me ligam às vezes para saber, porque não estão sabendo, querem saber, porque realmente é um tema muito novo. Obrigada. Obrigada. Quem sabe na próxima vez a gente chama outras pessoas da nossa equipe, né? Que a gente tem trabalhado juntas. Esse foi o programa Médicos em 3D, dúvidas, dicas e debates. Estes e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.